Vamos lá. Vamos começar agora o nosso segundo momento, o dia 12 de novembro, quinta-feira. Vamos trabalhar a história, os povos indígenas brasileiros, página 117, e as atividades 118 a 120. Lembrando, ler para conhecer, ler para responder, e ler para conhecer e para... Vamos lá. Ler para conhecer, ler para entender e ler para responder, as páginas 118 a 120. Olha que linda essa Índia, tá vendo? Os povos indígenas do Brasil. Diferentemente do que muitos pensam, os povos indígenas brasileiros possuem diversas características que se destacam um dos outros. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas habitando o nosso território. Diante dessa variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas, que são Tupi, Macro-G, Aruac e Caribe. Observe abaixo as características das línguas e dos grupos indígenas que falam. Tupi. Os grupos indígenas de língua tupi eram os tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara e etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Estes foram os primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram. Essas tribos eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de frutos. Macro-G raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar. Eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. Nesse contexto, destacam-se as tribos ou grupos Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó, Botucutu. Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios. Viviam basicamente da coleta de frutos e raízes e da caça. Esses grupos só vieram a ter contato com os brancos no século XVII, quando os colonizadores adentraram o interior do país. Caribe. Os grupos indígenas que habitavam a região que hoje compreende os estados do Amapá e Roraima, chamada também de Baixo Amazônia. As principais tribos são as Atroari, Vaimiri. Esses eram muito agressivos e antropófagos. Isso significa que quando os índios derrotavam seus inimigos, eles os comiam, acreditando que com isso poderiam absorver as qualidades daqueles que eram derrotados. O contato dessas tribos com os brancos ocorreu no século XVII, com a missão religiosa e a dispersão do exército no território. Aruac. Suas principais tribos eram Arauã, Pareci, Canibó, Guaná, Terena. Estavam situadas em algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. A principal atividade era o artesanato cerâmico. Atividades. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses que chegaram à colônia? Sim ou não, e por quê? Leia e escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com indígenas? O que era muito diferente entre portugueses e indígenas? Qual é o nome da morada dos indígenas? Terceiro, responda as seguintes perguntas.
Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Sexto, complete a cruzadinha com as informações. Habitante do Brasil em 1500, nome de uma fruta consumida pelos indígenas, curandeiro da tribo, líder que administra e conduz a defesa da tribo. Sétimo, completa as frases abaixo, tem aí 3 frases, vocês vão completar. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas, procura no dicionário. Tacape, cocá, lança, oca e maracá. E nono quesito e último, pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Meus amores, chegamos ao final de uma quinta-feira com muito aprendizado, muito ensinamento e espero e aguardo vocês aqui amanhã, tá bom? Sexta-feira é o último dia da semana. Lembra? A máscara é proteção, como também a água e sabão. Cuide-se e cuide de quem você ama. Beijos e até amanhã.